Acabo de receber uma informação de que ele está numa comunidade do Rio de Janeiro, mesmo sendo integrante do PCC, ele é protegido pelo Comando Vermelho. Ele tem uma boa relação com o Comando Vermelho. Ele seria o principal nome para trazer o Paraguai para o Brasil. Ele consegue comprar e vender armas com facilidade. E eu já vou passar já essa informação, que eu não consigo ficar segurando, não. Emílio Carlos Gongorra Castilho, conhecido como João Cigarreiro, é hoje um dos homens mais procurados do país. O motivo disso é que ele teria ordenado o ataque fatal a Vinícius Gritzbach em novembro do ano passado. Após meses de suspeitas e investigação, a polícia o apontou como mandante. E os detalhes sobre essa novidade no caso Gritzbach você entende melhor agora, aqui no Biografia do Crime. Caça por cigarreiro. As buscas começaram cedo, na manhã do dia 13 deste mês. Assim que amanheceu, os policiais começaram a se movimentar e fizeram buscas em 26 endereços. Foram recolhidos aparelhos celulares e pendrives. Mais de 100 policiais estão envolvidos no caso, procurando por cigarreiro. É cumprido um mandado de prisão e outros mandados de busca e apreensão em cerca de 20 endereços do suspeito. 14 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal no dia 12 de fevereiro por suspeita de atuarem para a facção PCC, primeiro comando da capital. Entre os nomes está o delegado da Polícia Civil de São Paulo, Fábio Baena, que foi citado na delação premiada de Gritzbach e foi preso em dezembro do ano passado. Um dos motivos que tornaria a captura de Cigarreiro ainda mais complicada seriam as pessoas às quais ele se aliou. Acabo de receber uma informação de que ele está numa comunidade do Rio de Janeiro, mesmo sendo integrante do PCC, ele é protegido pelo Comando Vermelho. Ele tem uma boa relação com o Comando Vermelho. Ele seria o principal nome para trazer armas do Paraguai para o Brasil. Ele consegue comprar e vender armas com facilidade. E eu já vou passar já essa informação, que eu não consigo ficar segurando, não. Na caça por ele, a polícia já interrogou o filho e irmão gêmeo de Cigarreiro, além de outros parentes. Mas nenhum deles disse saber onde João está. Segundo a repórter Thaís Furlan, o gêmeo foi levado para a delegacia para que a polícia pudesse ter certeza de que não se tratava do Cigarreiro. Motivos de Cigarreiro. Antes de chegar até Cigarreiro, a polícia analisou que interesse ele teria em Gritzbach e por que poderia chegar a ponto de ordenar a sua morte. Existem algumas hipóteses. O sumiço do dinheiro do PCC é um dos motivos que podem ter levado Cigarreiro a ordenar que Vinícius fosse morto. Outra causa para essa sentença é o fato de que Vinícius teria mandado matar Cara Preta. Existe também a possibilidade de que Gritzbach tenha perdido a sua vida devido à delação premiada que ele fez em abril de 2023. Todas essas possibilidades são analisadas pela polícia. Fuga de Cigarreiro. Quando foi divulgado que ele era suspeito de ordenar o assassinato do corretor, Cigarreiro praticamente desapareceu do mapa. Ele teria pedido ajuda ao CV, o Comando Vermelho, e uma estrutura médica foi criada dentro do Complexo da Penha para cuidar dele. Ele estaria passando por um tratamento contra o câncer. Durante algum tempo, a polícia duvidou que Cigarreiro estivesse mesmo doente e achava que isso fosse um boato para ludibriar as autoridades. E se você está gostando desse vídeo, considere deixar um valeu demais. Aí na aba de comentário tem um símbolo, um coração com um cifrão dentro. Para fazer uma doação em dinheiro, basta clicar nessa opção e escolher um valor. A sua contribuição é extremamente importante para o andamento do canal. Cigarreiro estaria escondido na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, comunidade da zona norte do Rio de Janeiro, que é dominada pelo Comando Vermelho. Foi nesse mesmo local que, em dezembro de 2024, Cauê do Amaral Coelho foi visto. Ele é apontado como olheiro que deu o sinal para o ataque assim que Gritzbach chegou no aeroporto de Guarulhos em novembro do ano passado.
A Polícia Civil de São Paulo iniciou uma operação para prender Cigarreiro, cumprindo 21 mandados de busca e apreensão, mas não o localizaram. Dele tirei todo mundo da sua casa. Quanto aqui nós era criticado de não fazer nada. Não está fazendo. O trabalho foi muito duro, muito duro. E eu agradeço toda a família do policial que abriu mão dos seus policiais lá da Força Tarefa. Foi duro porque... Entre CV e PCC. A situação de Cigarreiro chama a atenção, pois, mesmo sendo faccionado do PCC, ele também consegue ajuda do CV, facção rival. O que acontece é que o homem seria útil para ambas as facções, já que ele seria o responsável por, entre outras coisas, trazer armas do Paraguai para o Brasil. Além disso, todo esse caso acontece no momento em que algo inédito e inesperado aconteceu: a trégua entre o PCC e o CV. As duas facções selaram um acordo de trégua e essa informação foi confirmada por meio de informações encontradas nos celulares de membros das duas facções. O objetivo é unir forças para fortalecer ambas as facções dentro das cadeias e também pressionar as autoridades para melhorias dentro do sistema prisional, como as visitas íntimas. Vale ressaltar aqui que presos em unidades prisionais têm regras ainda mais rígidas em relação aos presídios estaduais. Autoridades que monitoram o PCC e o CV dentro e fora das prisões constataram que, nas últimas semanas, havia uma negociação de trégua em andamento. As informações foram confirmadas por integrantes do Ministério Público de São Paulo, além de investigadores do Amazonas, Rio de Janeiro, Pará, Brasília e Minas Gerais. As negociações da trégua foram intermediadas por advogados em visitas aos chefes das facções que estão nos presídios federais de Brasília e Catanduvas. Após a trégua selada, Marcola, chefe do PCC, e Marcinho VP, líder do CV, avisaram os membros das facções sobre o acordo em âmbito nacional. Em São Paulo e no Rio, a trégua já existe há alguns anos. Como essa trégua se aplica apenas ao Brasil e para dentro dos presídios, a polícia teme que isso possa virar um conflito quando se tratar de questões internacionais. Já o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, disse que a trégua ainda não está confirmada e declarou: muitas vezes se toma como verdade algo que é apenas uma especulação, uma tentativa ou uma intenção de determinados grupos. E não há nenhum risco de alteração dos rigores dos regimes estabelecidos no sistema penitenciário federal. Apesar disso, Cigarreiro segue conseguindo transitar entre as duas facções. Na Penha, ele estaria sendo protegido por um dos maiores traficantes do Brasil. Estaria protegido traficantes de que ele estaria na comunidade da Penha, protegido por um dos maiores traficantes do Brasil, chamado Doca. Esse traficante estaria protegendo o Cigarreiro justamente numa sinalização desse acordo entre Comando Vermelho e o PCC. O Cigarreiro, ele é muito importante para as duas facções, principalmente para trazer armas do Paraguai para o Brasil. Por isso, Cigarreiro está sendo protegido hoje pelo PCC e pelo Comando Vermelho. Óbvio que o Cigarreiro... Edgar Alves de Andrade, mais conhecido como Doca, é um dos chefes da facção Comando Vermelho na região da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. Ele nasceu na comunidade, já foi para o Morro do São Simão, em Queimados, na Baixada Fluminense, e voltou para a Vila Cruzeiro em meados de 2020. Em 2020, estava foragido e foi oferecida uma recompensa de R$1.000 por ele. Atualmente, Doca está ligado ao caso Gritspa, pois estaria ajudando Cigarreiro a se manter fora do radar da polícia. Graças a essa facilidade atípica no mundo do crime, ao ter problemas no Rio de Janeiro, Cigarreiro conseguiria ir para São Paulo e vice-versa. No Tatuapé, em São Paulo, estariam pessoas naturais do Rio que trabalhariam para ele. Didi. Diego Santos Amaral, conhecido como Didi, também é uma peça central para esse caso. Ele é primo de Cauê do Amaral e as suspeitas da polícia é que ele esteja na Bolívia. Os próximos atos das autoridades agora serão rastrear os passos dos foragidos para conseguir capturá-los.
A casa na qual Cauê estava se escondendo e na qual até chegou a ser visto por drones era a de Cigarreiro e eles se esconderam lá durante um tempo antes de fugir. Dele tirei todo mundo da sua casa. Quanto aqui nós era criticado de não fazer nada, não está fazendo. O trabalho foi muito duro, muito duro. E eu agradeço toda a família que abriu mão dos seus policiais lá da Força Tarefa. João, foi duro porque a Vila Cruzeira, aquela da Piscina, de vez em quando você põe aí no teu programa, fala, consegui, isso. Você coloca de vez em quando aí, lá onde está o Cauê comendo um sanduíche lá, aquela casa do Cigarreira. Olha. Então hoje eles não estão mais lá. E por ordem judicial, talvez a polícia local até não consegue ajudar a gente a subir lá. Sabe disso que pode acontecer uma tragédia. Mas o caso está fechado. Eu quero agradecer, como eu falei, ao Derrite, ao governo do estado, ao Arturo, ao Pedro, ao Cássio, todo mundo da Força Tarefa que nos ajudou, o Ministério Público de Guarulhos, o Lico Gaquinha, todo o pessoal que ajuda a gente aí, todo mundo que ajudou o Ministério Público. Passagens por crimes. Cigarreiro não é um homem desconhecido para a polícia. Em junho de 2008, ele foi preso com uma grande quantidade de entorpecentes prontos para a venda. Na casa, foi apreendido um documento com a contabilidade do PCC. A atenção da polícia foi chamada, pois nesse documento estavam nomes de comunidades do Rio de Janeiro que receberiam as drogas, mas a facção que abasteceria os lugares era o PCC. Nessa época, uma possível aliança entre o PCC e o CV, em alguns âmbitos, era apenas boato, mas as anotações serviram para nortear as investigações. Cigarreiro foi preso e levado para a penitenciária estadual Adriano Marrei, em Guarulhos, na Grande São Paulo. De lá, ele comandou as ações de um núcleo ligado ao PCC. A informação consta em documento elaborado pelo Grupo Especial de Delitos Econômicos do Ministério Público. Num trecho é dito: com o monitoramento das ligações telefônicas, foi possível se constatar que Emílio, mesmo estando preso, continuou a liderar as atividades do grupo criminoso. Através do uso indiscriminado de telefones celulares, ele transmitia de dentro do presídio suas ordens aos membros do grupo. Emílio também era responsável por determinar e acompanhar as manobras de operações de lavagem de dinheiro. Em 2014, Cigarreiro e outros 9 suspeitos de integrar o núcleo ligado ao PCC foram condenados a 8 anos e 4 meses de prisão. O grupo também é investigado por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e associação criminosa, segundo o Ministério Público. Cigarreiro teria chefiado ações em 4 estados. No estado de São Paulo, as ações ocorreram em Santo André, Mauá e na capital paulista, segundo a promotoria. No Rio de Janeiro, na capital mineira Belo Horizonte, em Campo Grande e em Ponta Porã, na divisa com o Paraguai. As ações envolviam os crimes de lavagem de dinheiro e negócios com o CV, facção criminosa do Rio. Segundo anotações da organização criminosa, em material anexado à denúncia feita ao Ministério Público, o transporte de dinheiro do tráfico do Rio a São Paulo movimentou mais de R$200 mil em junho de 2008. Além de Cigarreiro, um segundo mandante do assassinato de Gritzbach estaria fora do país, sendo monitorado há muito tempo pela polícia. Assim que surgir a oportunidade, a polícia planeja trazer esse homem de volta ao país. Por enquanto, a polícia segue na busca implacável por Zé Cigarreiro, um homem perigoso e que conseguiu fazer algo muito incomum ao se tornar útil para 2 facções que, historicamente, são rivais. E que, além de conseguir transitar livremente pelos grupos inimigos, ele ainda teve o feito de conseguir um tratamento médico enquanto é procurado pela polícia. Tudo isso em um território que devia temer, mas que se tornou um centro de ajuda médica para ele. Você já sabia do envolvimento de Cigarreiro nesse caso? Acredita que ele será localizado pela polícia? Comente a sua opinião. Quais outros casos você gostaria de ver aqui no Biografia do Crime? Deixe a sua sugestão nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.